capítulo 16, versículo de número 15. Aleluia. Perdão, 25. 16, 25 até o versículo 30. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em toda a sua vida. Amém. Amém. O versículo encerrou com morte, você não quer nem dizer amém. Coloque assim a mão no peito. Maravilhoso Jesus, a tua palavra será proferida ao coração dos teus filhos e das tuas filhas. Como instrumento de transmissão dela, eu me coloco na tua mão e debaixo da tua graça. Peço que o coração de todo este povo aqui presente, dos que estão acompanhando o culto pela internet, daqueles que verão esta mensagem depois, num DVD, num programa de TV, que esta palavra os impacte, que lhes transmita a revelação do Senhor para a sua vida. Nós te suplicamos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, estamos na campanha Enchendo os Cestos. Esta é a 3ª semana da campanha de 12 semanas. Eu gostaria de trazer para os irmãos hoje um tema diferente do que normalmente a gente ouviria numa mensagem, numa pregação, onde você busca exatamente uma palavra de promessa, vamos dizer, uma palavra positiva. Não que o que eu vá trazer é negativo, mas é diferente de tudo que você normalmente ouve. Eu quero falar sobre há derrotas que são mais valiosas do que vitórias. Há derrotas que são mais valiosas do que vitórias. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: não desanime por causa da derrota.
não desanime por causa da derrota. Eu disse aqui semana passada que todas as vezes que Deus quer nos dar uma grande bênção, Ele permite uma grande tribulação. Toda grande bênção é antecipada, se você quiser manter sua Bíblia aberta nesse texto, toda grande bênção é antecipada por uma grande tribulação. Eu já disse aqui também, e disse em mais de uma ocasião, que deserto para crente é lugar de treinamento. A Bíblia Sagrada diz acerca de João o Batista que ele se fortalecia nos desertos da terra. A nossa cultura de sucesso e a nossa inflamação pela teologia do pensamento positivo nos levou a acreditarmos que crente não experimenta fracasso, que crente não experimenta derrota. Prega-se, insiste-se e até se distorcem textos para forçar a ideia de que você é cabeça e não cauda, como se ser cabeça nos pouparia de enfrentarmos adversidades, frustrações e até decepções. Os nossos filhos são ensinados que perder é vergonhoso. Eles não admitem perder no joguinho de futebol na escola. Eles não admitem perder numa partida de futebol no videogame. Os nossos filhos são ensinados que não alcançar o objetivo é situação de vexame. Se eles não têm boa nota em matemática, em física, em português, eles serão logo comparados com o melhor colega da sala e feito inferiores. Por isso, não alcançar a melhor nota é vexatório, é vergonhoso. Nós, normalmente, não entrevistamos, nem chamamos para dar testemunho o empresário que faliu. A nossa cultura não admite ouvir o falido, porque falência é sinônimo de fracasso e de fraqueza. Portanto, se você faliu, você é relegado a além da margem e não é bem-vindo na sala dos cabeças de sucesso. É incrível isso, porque nós parabenizamos quem foi aprovado nos primeiros lugares do vestibular. Normalmente não parabenizamos quem não foi aprovado desta vez, como se o fato de tentar o vestibular não já fosse por si só um motivo de celebração e de parabéns. Na nossa cultura, perder é vergonhoso. Se você tropeça, se você fracassa, você não pode andar comigo. Embora sejamos a igreja que prega a graça, embora sejamos a igreja que prega a misericórdia, embora sejamos a igreja que prega a restauração, não praticamos a segunda chance. Se alguém deslizar, errar,
fracassar, é exterminado. Alguém já disse que nós somos o único exército que mata os seus feridos. Há uma lei que é regida por 4 códigos e é praticada normalmente no mundo ocidental. Sim, no seio da igreja também. Ela não está escrita, ninguém verbaliza, mas quase todos a praticam. Que lei é essa? Quais são os fundamentos dessa lei? Primeiro fundamento é esse: não tenha problemas. Ou seja, não fracasse, não dê errado, não vá à falência. Esse é o primeiro fundamento dessa lei, jamais verbalizada, mas praticada. Segundo fundamento dessa lei é: se você fracassar, se você tiver problemas, trate de resolver logo, agilize a solução. Terceiro fundamento é: se você tiver problemas e não conseguir resolver logo, então finja, faça de conta que está tudo bem. Caia no buraco do endividamento, mas não abra mão do carro novo. Caia no buraco do endividamento, mas não abra mão das lojas de grife. Finja que está tudo bem. E o quarto fundamento, código dessa lei é: se você tiver problemas, não conseguir resolver logo, nem conseguir fingir que está tudo bem, se afaste de mim. Nós, na cultura ocidental, praticamos isso. Lamentavelmente, a igreja da dispensação da graça não prega isso, mas vive isto. Ignoramos a misericórdia, ignoramos o dom de Deus. Agora é interessante, folheie a Bíblia, o livro dos heróis da fé, e você vai observar que na Bíblia Sagrada não há heróis sem marcas, e não há vencedores sem derrotas. Dentro da perspectiva da teologia do pensamento positivo, olha para cá e me entenda, dentro da perspectiva da teologia do pensamento positivo, Jesus teria sido um fracasso. Se você analisar, príncipes nasciam em palácios, Jesus nasceu num estábulo. Príncipes tinham berços de ouro, Jesus nasceu numa manjedoura. Onde está o sucesso aí? Príncipes andam ou andavam de cavalos, Jesus andou de jumento, uma única vez. Reis e nobres moravam em palácios e recolhiam-se em recâmaras. Jesus diz: as aves têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Reis têm tronos, Jesus teve a cruz. E dentro da perspectiva do Jesus humano, qual foi o final da sua história? A derrota do Império Romano e a conquista da Palestina? Não, a sua morte na cruz do Calvário por nós. Mas a pergunta é: e o resultado da sua morte? E o resultado da crucificação? Aquilo que parecia derrota na cruz se revelou vitória para a minha vida e para a sua vida, porque é pela sua morte que nós estamos aqui. A teologia do pensamento positivo fala das conquistas de José, mas ignora a sua prisão e a sua escravidão. Fala das vitórias de Davi, mas ignora os seus tropeços
e os seus fracassos. Nesta noite, eu tenho de Deus a palavra da graça para lhe dizer que o seu tropeço, a sua queda, a sua falência, o seu fracasso não é o fim. Deus está fazendo dessa experiência uma escola de vitória para lhe fazer melhor para as próximas batalhas. Você pode dizer glória a Deus, pode dizer aleluia. A Bíblia nos ensina que Deus não despreza os que fracassam. Salmo de número 31, versículo 12, o salmista diz assim: estou esquecido no coração deles, sou como um morto de quem não há memória, sou como um vaso quebrado. Davi estava vivendo um momento de dor, de angústia, de dificuldade, e ele percebe que naquele momento os seus amigos o abandonaram, se afastaram dele, e diante do abandono dos seus amigos, os seus inimigos o atacaram com mais força, com mais velocidade. Aí Davi se sente abandonado, como um vaso quebrado. Entretanto, Deus não abandona os que fracassam. Aliás, é interessante lembrar que quem não conhece derrota não sabe quanto vale a vitória. Quem nunca caiu não sabe quanto vale ficar em pé. Agora eu digo sempre que uma criança não desiste de aprender a caminhar porque caiu. Quando meu filho estava aprendendo a andar, eu não tinha dinheiro para dar um carrinho, que antigamente era chamado de andadeira. Ah, como eu desejei a bendita da andadeira para Jones conseguir caminhar. Teve que aprender do modo tradicional, o velho dandá, dandá. E eu lembro que uma certa feita, ele inventou de andar sozinho, caiu, bateu a boca nos pés da cama, quebrou o dente, arrancou fora. Quando eu cheguei em casa, a boca estava inchada. Ele poderia nunca mais querer andar, mas daí a pouco estava correndo. A queda não é suficiente para lhe parar. A queda não pode lhe deter, a falência não pode lhe bloquear, o fracasso não pode lhe desiludir. Acima das nuvens espessas e negras há um Deus assentado sobre o trono, e Ele já fez uma promessa ao seu respeito, e essa promessa não perde a validade, porque Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Aleluia. Lembra daquela pessoa que porque faliu você largou de mão? Se apruma e procura para dar a mão e socorrer. Sansão é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Seu nome significa pequeno sol, destruidor. Sansão foi separado como nazir, nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe. Cresceu para um propósito específico. A Bíblia diz repetidas vezes que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. E cada vez que o Espírito se apodera de Sansão, algo sobrenatural se manifesta. Mas era incrível que o tanto quanto Sansão era espiritual, às vezes era carnal.
o quanto era adulto na sua responsabilidade, às vezes era infantil nas suas atitudes. Até que Sansão cai na mão dos seus inimigos, os filisteus. Vazaram-lhe os olhos. E agora colocam a Sansão para trabalhar na moinha, moendo trigo, trabalho que era realizado por animais. O nazireu, o pequeno sol destruidor, agora cego e escravo. Mas há algumas circunstâncias na aparente derrota de Sansão que nos servem de lições de vida para esta noite. Estamos em Juízes 16, e a primeira lição que Sansão nos ensina, nós lemos quando ele está preso, cego, enfraquecido, e ele ora e diz: Senhor, lembra-te de mim. Sansão agora se sente fraco. No auge do seu ministério de nazireu, amarraram Sansão com cordas novas e ele apenas as quebrou como um fio de nailo nas chamas. Amarraram-lhe as tranças em pinos de tear e ele sacudiu a cabeça e os pinos de tear voaram. Agora Sansão não consegue fugir da moinha do trigo. Qual é a primeira lição que nós extraímos da vida de Sansão aqui? A lição é: não há forte que jamais se sinta fraco. Todo forte um dia se sente enfraquecido. Na Bíblia, queridos, não há heróis sem marcas. A Bíblia diz de Naamã, segundo Reis, capítulo 6, assim: era homem respeitado perante o seu rei, querido e honrado perante o seu povo, porém leproso. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele assim: todo mundo tem um porém. Todo mundo tem um porém. É interessante observar isso. Ele enfraqueceu. A nossa demagogia, hipocrisia religiosa, sabe-se lá o quê? Esnoba daquele que um dia se mostrou forte e de repente se enfraqueceu. Mas é preciso lembrar que essa natureza, que essa coisa aqui é carne, é barro, é humano. Você cansa emocionalmente, você cansa psicologicamente, você cansa fisicamente, você chora. Os grandes palhaços e animadores de auditório choram. Os grandes líderes das multidões sentem solidão. Não há forte que jamais se sinta fraco. Agora observe o Sansão, que pegou a queixada de um jumento e matou 1000, agora está só. Porém, eu preciso que você lembre, eu disse no início, que deserto para crente é lugar de treinamento. No deserto podem acontecer duas coisas com você: ou o deserto te mata, ou te torna mais forte. Diz aí para o teu vizinho: ou o deserto te mata, ou te fortalece. Ou o deserto te mata, ou te fortalece. Entenda uma coisa: o martelo que esmiuça o vidro é o mesmo martelo que molda o aço. O som que derrete a cera é o mesmo som que endurece o barro. A tribulação que pode te matar é também a tribulação que pode te tornar vitorioso.
em meio à dificuldade. Agora provoca assim o vizinho e diz para ele: eu não vou me render no fracasso. Eu não vou me render no fracasso. Eu estou lhe dizendo esta noite que esta aparente derrota pode valer mais do que algumas vitórias que você já teve. Eu estou lhe dizendo nesta noite que este aparente fracasso pode ser preparação para uma vitória que você não planejou, porque Deus está com você no meio da peleja. Aleluia! Sansão experimentou o fundo do poço. Sansão experimentou o desprezo daqueles que lhe admiravam. Experimentou a zombaria daqueles que lhe aplaudiam. Por quê? Porque os heróis enfrentam batalhas, mas eu venho te dizer, eu sei que Deus está falando com corações. Tem gente aí com a alma pesada, amarrada, você está questionando tantas coisas e promessas de Deus, mas o Espírito Santo te diz que Ele está apenas te marcando para a próxima fase. O manquejar de Jacó não indicava a derrota, só indicava a segunda oportunidade, uma fase nova. Deus está lhe treinando no fundo do poço, porque olha para cá, quem conhece o fundo do poço não tem medo de nada e de ninguém. Só conhece o fundo do poço quem um dia perdeu tudo. Olha para cá, e quem já perdeu tudo não tem mais nada a perder. É por isso que Deus permite o fundo do poço para alguns, porque só pode ter cisterna cheia quem sabe o gosto da lama. Mas Deus vai te tirar do buraco e te dará vitória para a honra e a glória do seu poderoso nome. Quem crê assim dê glória, aplauda, chore, fale em línguas. Aleluia, aleluia. Há derrotas que valem mais do que vitórias. A segunda lição que Sansão nos ensina é que se você já perdeu, então não tem mais o que perder. O que isso significa? Enfrente o seu medo. Enfrente o seu inimigo interior. E você não dá um passo porque está traumatizado. Fracassei uma vez, fracassei duas, fracassei três, sou um fracasso, sem chance. O time não sai de campo porque está na zona de rebaixamento. Pugilista não sai do ringue porque tomou um nocaute. Enfrente o seu temor, enfrente o seu trauma. As perdas são a montagem de uma nova estrutura para as próximas etapas. Eu vou repetir o que eu disse há pouco. Aliás, não brinque, não subestime a força de vontade de alguém que já perdeu tudo. Não subestime a coragem de alguém que já experimentou a derrota. Porque quem vence tem fé. Mas quem conhece o sabor da derrota, além da fé, tem coragem. Está disposto a levantar. Um derrotado que se levanta não será parado por ninguém. Alguém que já fracassou e se coloca de pé e lava-se da lama do fracasso e levanta-se da poeira da estrada, não será parado por rosnar de cachorro. Não vai parar porque a noite chegou, não vai correr porque a vaca parida estranhou. Quem conheceu derrota atropela qualquer coisa, mas alcança a meta, porque há um alvo a ser alcançado.
É por isso que Paulo diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, sai da minha frente. Dá uma provocadinha no seu vizinho e diz para ele assim: não tente me deter. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. Enfrente o seu medo de perder. Quando você perde, vira objeto de zombaria. Mas depois que a honra é perdida, a honra de Sansão foi suja, foi derramada, foi acabada. Quando você perde a honra, não há mais do que ter medo. Você está parado por quê? 2, 3 anos atrás, a Toyota teve uma crise financeira mundial. Foi proibido comercializar veículos da Toyota nos Estados Unidos da América. Um problema no tapete do carro causou acidentes com mortes. É comum na cultura japonesa, quando uma empresa quebra, quando uma empresa vai à falência, é comum no dia seguinte os jornais publicarem o suicídio do seu diretor. É uma forma de lavar a honra. Ficaram esperando o suicídio do diretor da Toyota. Sabe o que ele fez? Tomou o avião, foi para a Europa, falou em parlamentos, foi para os Estados Unidos, falou no Congresso, assumiu compromissos de corrigir o problema. A Toyota consertou o modelo do veículo com problema, voltou a ser o veículo mais vendido do mundo, porque fracasso não é sinônimo de derrota terminal e irreversível. Deus pode te fazer sair do deserto com vida. Creia nisto. Sua mulher está aí do lado, seu filho está aí do lado, seu marido está aí do lado, tem um amigo aí do lado. Diz para ele assim: não vou morrer no deserto, não vou morrer no deserto, não vou ficar atolado. Deus, olha para cá, a minha mão está estendida para poder salvar, diz o Senhor. E ele diz assim: sou eu que te tomo com a minha mão direita e te sustento, e te digo: esforça-te, porque eu te ajudo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Deus não é apenas o Deus dos que vencem, Ele também é o Deus dos que fracassam. Deus não é apenas o Deus dos que dão certo, Ele também é o Deus dos que se dão mal na vida, e Ele pode reverter o quadro da sua história. Satanás está querendo lhe levar à depressão, está querendo lhe levar a um estado de melancolia sem reverso, sem retorno. De vez em quando mensagens de suicídio passam na sua cabeça. Às vezes você olha para o seu remédio controlado e você enche a mão de cápsulas e diz: eu poderia ingerir todas elas e resolver. Nesta noite o Espírito de vida te diz que o deserto não é o seu cemitério, o deserto é a sua faculdade. O deserto não é o lugar de você ser sepultado, é o lugar onde você será honrado. Jesus estava perto de ir para a cruz e ele disse: está chegando a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Oh, aleluia. Aí Sansão, enfraquecido, capítulo 16, faz uma oração. Versículo 28, a oração de Sansão é: Senhor Jeová, peço-te que lembres-te de mim e me devolve a minha força só esta vez. Posso ir mais um pouquinho? A oração de Sansão nos ensina 3 lições. Primeira, lição de arrependimento.
Só se volta para Deus quem reconhece que errou. E arrependimento é o segredo para alcançar perdão. Sansão não reivindica diante de Deus o seu currículo. Sansão não reivindica as promessas. Ele não diz: eu sou nazireu, o senhor tem que me atender. Ele diz: lembra-te de mim, olha para mim, reconheça onde foi o fracasso e se volte para Deus. Reconheça onde foi que deu errado e volte-se para o Senhor. Jamais chorando na gasta. Essa é a primeira lição da oração de Sansão. A segunda lição é a lição da humildade. Só se arrepende quem aceita se humilhar. Humildade é diferente de humilhação. Porque humilhação é quando alguém te empurra, pisa na tua cabeça e te faz saborear a lama. Humildade é quando você decide descer. Sansão se humilha diante de Deus e diz: devolve-me a minha força. Mais uma vez, Sansão havia aprendido que a força não era dele, que a força era do Senhor, que a autossuficiência é perigosa, que a independência de Deus é uma armadilha. Sansão havia aprendido que confiar nos seus próprios métodos e modelos vai dar errado. Sansão aprendeu que só de Deus vem socorro. Provoca o vizinho e diz para ele: o socorro vem de Deus. O socorro vem de Deus. A terceira lição da oração de Sansão, deixa eu agilizar, é a lição de nunca perder uma última oportunidade. Nunca perca uma última oportunidade. O pensador disse que a palavra dita é como a flecha atirada, e a oportunidade perdida, ela nunca mais volta. Jesus estava passando em Jericó e o cego Bartimeu começou a gritar e dizer: tem misericórdia de mim, Marcos 10. E alguém disse: cala a boca, cego. E a Bíblia diz que ele começou a gritar mais alto. E alguém disse: cala, cego, ele não vai te ouvir. E mais alto ele gritava. De repente Jesus parou e disse: traze-me o cego. Por que ele gritou tanto? Porque Bartimeu não tinha a agenda de Jesus na mão. Ele não sabia se Jesus voltaria a Jericó outra vez. Estudiosos dizem que Jesus só foi em Jericó uma vez. Se Bartimeu não tivesse gritado naquele dia, teria morrido cego. Provoca seu vizinho e diz para ele: nunca perca uma última oportunidade. Nunca perca uma última oportunidade. Me pergunta: e como é que eu sei que é a última oportunidade? Olha para mim que eu respondo: não sabe. Como é que eu sei que é a última oportunidade? Não sabe. Então, aproveite todas que forem lhe chegando. Pode ser a sua chance. Não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Não brinque com as chances que Deus lhe dá. Vou encerrar. A quarta lição que Sansão nos ensina é, olha o versículo de número 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio que sustinham a casa. Olha para cá. Descubra os seus fundamentos. Descubra o cerne do problema. Vá direto ao núcleo da questão.
para de fazer volta. Para de fingir que a derrota não entrou em casa. Segura as colunas e tome a decisão da vitória. Agora eu quero me concentrar um pouquinho para concluir em algo que eu me apaixono, acho extraordinário. Aceite perder para ganhar. Você quer vencer? Entenda que a derrota é parte da trajetória da vitória. Morra eu e os filisteus. Você não vence se não estiver disposto a perder. O lavrador não colhe se não estiver disposto a ficar sem a semente. Você não constrói a casa se não estiver disposto a ficar sem o dinheiro. Você não come se não estiver disposto a esvaziar a geladeira e o armário. Você não anda se não estiver disposto a tropeçar na caminhada. A vitória não é barata. Vitória não é para quem quer viver invicto. Não há campeões invictos na vida. Pensador cristão norte-americano disse que todo grande homem ou mulher de Deus na história carrega um grande trauma. O problema é que nós queremos a vida na maré mansa. O problema é que nós olhamos para os vencedores e pensamos assim: a vida dele ou dela é fácil. Você vê a biografia dos grandes empresários, dos grandes empreendedores, dos grandes oradores, dos grandes líderes e diz: a vida dele eu gostaria de ter. Nós olhamos para as pessoas pelo que elas conquistaram e são hoje, não analisamos o que elas passaram para chegar lá, o que elas passam para estar lá. Você é um vencedor. Eu não vim brincar de pregação, eu estou profetizando sobre a sua vida, que essa aparente derrota é apenas treinamento para a próxima fase. Mas não se engane, porque vencer não é barato. Não estou falando de dinheiro, estou falando de noites, estou falando de lágrimas, estou falando de dores no corpo e na alma, estou falando de ter que olhar para dentro de si mesmo e reconsiderar e analisar, reconhecer onde errou, consertar a bagunça e caminhar. Estou falando de depender de Deus. Deixa eu concluir. Sabe qual é a experiência mais extraordinária aqui? Renda-se. Renda-se e experimente a graça. Você não já foi para o fundo do poço? Para que esse pescoço empinado? Não já saboreou lama? Para que essa vaidade besta? Não já caiu? Para que esse orgulho idiota? Renda-se, prostre-se, caia aos pés do Senhor da graça. Senhor Jeová, lembra-te de mim e devolve-me a minha força só mais esta vez. Ele não queria a força para muitas outras batalhas, só mais esta vez. O que os filisteus não viram é que a graça de Deus recebeu a oração de Sansão.
O texto menciona: os filisteus não viram que os seus cabelos voltaram a crescer. Os filisteus não viram que a graça alcançou o nazireu. Queridos, não tem nada mais extraordinário na Bíblia do que a graça. Tudo é pela graça. Se você prosperou financeiramente, foi pela graça. Se você está vivo, é graça. Você foi curado? É graça. Você está doente? É a graça que te faz suportar. Você quebrou, pensou em fazer uma besteira e não fez? A graça que lhe sustém. Um dia um irmão chegou para mim lá em Campo Grande e perguntou assim: qual o segredo do seu ministério? Porque o senhor é muito novo e não tem explicação para alguém tão novo ter um ministério tão próspero. Qual é a explicação? Eu disse: graça. Ele disse: não, eu estou perguntando quantas horas o senhor ora por dia. Eu disse: graça. Não, pastor, falando sério aí, quantos dias o senhor jejua por semana? Eu disse: irmão, graça. Não, o senhor não me entendeu. Eu quero saber quantas horas o senhor demora para fazer uma pregação. Eu disse para ele: você foi quem não me entendeu. Se eu oro, é por causa da graça. Se eu jejuo, é por causa da graça. Se eu consigo fazer um esboço, é por causa da graça. E se eu consigo pregar o esboço que elaborei, é por causa da graça. Você só está em pé por causa da graça. Você só está vivo por causa da graça. Satanás já quis destruir, e a graça foi uma nuvem de Deus sobre a sua vida. Levante a mão assim ao céu e diga: Senhor, eu não vivo sem a tua graça. Fica de pé, por favor, quem puder. Não abaixe a cabeça com vergonha, porque você está vivendo um momento de crise, de fraqueza ou de fracasso. Prostre-se diante da graça. A maior vitória de Sansão foi no dia da sua morte. A maior vitória de Sansão veio a partir de sua derrota. Mas foram os mortos que ele matou no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Onde foi que José alcançou a sua maior conquista? Foi na casa de Potifar? Potifar viu que José era um homem de Deus, ele colocou como senhor de todos os seus bens. Essa foi a maior vitória de José? Quando é que ele foi convidado a comparecer diante do rei e se tornou governador do Egito? Quando estava no calabouço, na prisão. Davi chegou de uma guerra, 1 Samuel 30, e quando chegou na sua cidade, a Bíblia diz que inimigos invadiram a cidade de Davi. Ziclag, saquearam a cidade, incendiaram as casas e levaram todas as mulheres e crianças cativas, inclusive as mulheres de Davi e os seus filhos. O desespero foi tão grande que a Bíblia diz que Davi chorou até ter vontade de desmaiar. Faltou-lhe forças. E a Bíblia diz assim: mas ele recobrou ânimo no Senhor e levantou. E os seus amigos quiseram apedrejá-lo. Veja só, eu venho da guerra, estou guerreando em defesa de um rei que me persegue. Saquearam a minha casa e levaram mulher e filho, e você ainda quer me apedrejar?
mas Davi vai à peleja, e a Bíblia diz que o cansaço era tão grande, que dos seus 600 homens, 200 desmaiaram antes da batalha. Mas aí está uma das grandes vitórias de Davi, que o texto diz assim: e ele recuperou tudo, nem sequer um fio de cabelo se perdeu. Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele: não tenha medo do furacão. Não tenha medo da aparente derrota. Não morra. Deus está te ensinando alguma coisa. Descubra qual é a lição que Deus quer lhe dar. Aprenda. E ninguém, olha para cá, tem aulas, não importa se você fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem aulas que você só aprende na vida, você só recebe na vida, tem lições que você só aprende na prática, e presta atenção nisso, há lições que só Deus te dá. E alguém diz assim, de graça. Não sei se é de graça. Tem situação que o preço é mais alto do que meter a mão no bolso. É por isso que essa lição não tem preço. Ela não pode ser vendida. Deus deu para você. Coloque em prática. Quero orar contigo agora. Quero orar por você que está com um sentimento de fracasso na vida. Quero orar por você que está enfrentando uma crise, seja lá em qual área for da sua história. Quero profetizar sobre a sua vida o milagre de Deus. Quero declarar em nome de Jesus Cristo que fracasso é prefácio para a vitória, que crise é jardim de prosperidade, que Deus está lhe ensinando uma lição que você não obteria em outra oportunidade. Para de murmurar, para de reclamar, cala a boca e ouça o professor lhe ensinando. Jesus está lhe dando uma aula. Aleluia. Coloque a mão no peito se quiser, ajoelhe se preferir, erga a mão se achar melhor. E ore comigo agora. E diga para Deus: me ajuda a entender a lição. Me ajuda a compreender a aula que o Senhor está me dando. Você que está em casa pela internet, diga aí para o Senhor: eu quero entender a lição. O que é que o Senhor quer me ensinar nessa crise? Oh, aleluia! E vamos parar de apontar o dedo para o que fracassou. Vamos parar de marginalizar aquele que deu errado. Vamos dar de mão. O cristianismo que mata feridos não é cristianismo bíblico. Pai, em nome de Jesus, tua palavra já foi proferida. A obra é do Santo Espírito. Eu te rogo, aplica esta palavra nas mentes e nos corações. Quem está em casa, Senhor, acompanhando o culto pela internet, essa pessoa que vai ouvir essa mensagem daqui a meses, a semanas, a anos, quem sabe, num DVD, num programa de televisão, que esta palavra seja profética para a sua vida, que o Senhor derrame no seu coração o bálsamo da graça, a certeza da vitória,